Olá, família Vida Nova! Uma boa noite para vocês. Estamos começando mais um podcast hoje com uma pessoa mais do que especial conosco, Valéria Zinardi. Eita, dá um oi. Boa noite. E aí, Valéria, eu quero que você se apresente para todo mundo te conhecer. Quem ainda não te conhece, né? Amém. Por favor, diga quem você Eu sou a Valéria Zinardi, né, como o pastor diz. Vou contar um segredo. Ah. Acho que nem você sabe desse segredo. O meu nome de verdade é Valéria Helena, você acredita? E o Zinardi, o que é? O Zinardi é muito louco, porque eu tive uma experiência, né, há muitos anos atrás que eu trabalhei como modelo. E aí eu cheguei na agência... Calma aí, você era modelo? É, eu trabalhei como modelo. Chique demais. E aí eu cheguei numa agência, né? E eles falaram, esse nome não vende. Valéria Helena, tipo, Valéria Silva. Na verdade, meu nome é Valéria Helena Silva de Lima, depois que eu casei ainda, né? Nossa. Ó, esse segredo tá no oculto, saiu hoje. E aí eu cheguei nessa agência e eles falaram, esse nome não vende. Nós precisamos dar um nome pra você diferente. E aí foi onde ele falou assim, cara, você tem nome de Valéria Zinardi. Eu falei, como assim? Aí ele falou, não, porque Zinardi é italiano e quando você chegar nos castings, né, tipo que... São os testes que a gente faz, né, pra propaganda. Eles vão imaginar que vai chegar uma loira e, de repente, pá, chega você. E aí eu falei, nossa, gostei disso. E aí foi aonde deu início no Valéria Zinardi. Poxa, que legal, hein? Que legal. Sabe o que eu falo pra tu dar o seu currículo, né? Eu lembrei de uma história que eu lembro que eu trabalhava numa faculdade de teologia e uma pessoa estava fazendo pós-graduação e a moça era modelo, né? E precisava dar o currículo da pessoa para poder fazer o curso. E eu falei assim, por favor, eu preciso do teu currículo. Ela chegou para mim com o currículo dela, entregue um currículo de modelo, tanto de altura, tanto de busto, tanto de quadril. Eu falei, o que tu tá fazendo com isso aqui? Já fiz. Quem nunca quer tirar a primeira pedra? Porque já fiz. Não só coloquei todas essas informações, como muitas fotos. Eram várias fotinhos, assim. Tipo, porque você tá acostumado a fazer aquilo. Deixa eu te perguntar, o que passa na cabeça de uma pessoa que vai numa faculdade entregar o currículo? Não passa nada. Mas é a constância de você estar ali naquele mundo muito tempo, e aí você esquece, às vezes, tipo, você não monta currículo, né? Você tem ali um portfólio onde você apresenta e onde tem só fotos, né? Porque ali você é um produto. Você não precisa colocar, tipo, o que você sabe fazer, suas características, o que você, né? Cursos que você fez. Mas eles querem eles olham pra você, bate o olho e isso. Então, quando você, né... Eu já tive a minha oportunidade de trabalhar em outros lugares, ambientes que precisava realmente de um currículo. E é muito natural você colocar aquilo que você acha que é o suficiente para você entrar numa empresa, né? Que, tipo, é a beleza ou, enfim, as suas medidas, sei lá, que seja. Bom, pessoal, você não pode sair daí hoje. O papo tá muito legal. Nós vamos falar coisas muito interessantes hoje aqui. E eu sei que vamos ministrar a palavra de Deus de uma forma diferente, mas com certeza, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração, aí no seu lugar. Muito bem, Valéria, eu quero saber o seu testemunho, né? Pelo que eu sei, eu ouvi assim um passarinho me falar, você já trabalhou no Projac? Sim. Gente, eu tô chique demais hoje, olha lá. Foi um tempo que eu falo que Deus realmente permitiu que eu passasse e passasse ilesa, né? Meu pai me inscreveu num concurso de beleza que chamava As Mais Belas Negras do Brasil, que na época era um programa do Netinho. Eu acho que eu lembro disso, muito tempo atrás. Muitos anos. E aí meu pai me inscreveu sem eu saber, e aí eu fui passando nas eliminatórias, fui para São Paulo. E ali eu lembro como se fosse hoje um maquiador. Ele falou assim, nossa, você é muito bonita e vai chegar entre as 10. Mas era um mundo que, pra mim, não existia. Aqui, meu pai não deixava nem na padaria ir lá e eu, tipo, tava jogada, assim, né, numa cidade como São Paulo. Mas foi muito legal, porque ali foi onde eu cresci, amadureci, né? E aí, passei nesse concurso, fui pra São Paulo. E aí, algumas coisas foram acontecendo, até que eu vivi uma época no Rio de Janeiro também, que é quando eu tive essa experiência no Projac, né? E ali, eu já tinha 10 anos modelando. E ali eu falo que foi aonde eu conheci assim, um mundo mais podre que eu podia imaginar.
E eu cheguei tão fundo, que eu só podia levantar a mão pro alto. Porque, assim, muita gente pensa que esse mundo, né? Sim, esse mundo é um mundo de glamour. É um mundo de glamour, Sim. que todo mundo deseja. E, de repente, você chega lá, você conquista. Isso, é exatamente isso. E depois que você conquista, parece que não era bem aquilo. Isso, é uma busca constante. Uma busca e você vai atrás daquilo. E eu lembro de uma experiência pontual que foi o que me fez sentir saudade de Jesus. Eu nasci num berço cristão, tinha ali minhas referências. Eu falo que eu não tinha aceitado Jesus, né? Eu fui porque minha avó ia, minha mãe ia, consequentemente eu fui. E estava ali, né, naquele meio cristão. Mas eu realmente não conhecia Jesus e não tinha relacionamento. Então, quando eu fui para São Paulo, eu não tinha profundidade em Jesus, porque eu não conhecia ele. Então, apenas obviamente, frequentava uma igreja, frequentava né? uma igreja. Então, tipo, desviei bonito. E aí, essa situação pontual que aconteceu no Projac, um ator, na época, que ele é bem famoso, ele pediu para sair comigo. E na mídia, ele era conhecido como um cara que tinha uma família, filhos, e aquilo para mim, tipo, me agrediu, aquela situação. E eu falei, eu não quero isso pra mim, né? Eu não tinha o hábito de conversar com Deus, enfim. E aí eu lembro que eu fui pra casa, né? Tava no Rio. E aí eu falei, eu tô cansada dessa vida. Literalmente. E aí eu lembrei de um congresso que eu ia quando eu era criança, de uma igreja de Curitiba, a primeira igreja batista de Curitiba. E eu lembrei desse congresso, ele acontecia de 2 em 2 anos. E fui pra lá. De repente, Deus começou a me ministrar sobre santidade. E pra mim, santidade era apenas não fazer sexo. Você não pode fazer sexo, ok. E aí eu lembro de uma oração que eu fiz no último dia desse congresso, que eu falei, Deus, ok, eu já entendi o que o Senhor quer, que eu fique em santidade. Mas eu falei, tira as pessoas erradas rápido e coloca a certa rápido, porque o Senhor me conhece e sabe que se não fizer rápido vai zoar de novo. E ali foi um processo que começou, eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu realmente fiz. E voltei para São Paulo. E ali eu me posicionei realmente em estar aberta, me permitia conhecer o famoso Deus que todo mundo falava. E porque até lá você conhecia a igreja, sim, né, como uma religião, como uma boa religião, sim. Mas você nunca teve uma experiência com Jesus. Não. Né? E falo que a igreja, para mim, eram válvulas de escape. Porque em vários momentos, né, eu fiquei 11 anos nessa vida, e em vários momentos eu me via, assim, desesperada, e aí eu falava, o que eu tenho que fazer? Eu não tinha mais vínculo familiar com os meus pais, então eu falava, vou numa igreja. A primeira porta que eu via, eu entrava, aí tinha aquele culto maravilhoso, aquele mover, e eu ficava bem, acabou, tô bem. E aí eu passava mais uma temporada até que desandasse de novo e voltava. Mas eu vejo que Deus, ele não me abandonou em nenhum tempo, né? Eu vivi em situações onde eu cheguei a morar no mesmo lugar com prostitutas, de eu ajudar elas a se arrumarem para sair para se prostituir. Eu tinha, na época, 16 anos e eu fui morar numa rua que chama Frei Caneca, que é uma rua conhecida em São Paulo dos homossexuais, né? E aí, como eu falei, antes meu pai não deixava nem na padaria. De repente, eu tava morando na Frei Caneca. E foi a primeira vez que eu vi um homem beijando outro homem. E eu entrei em estado de choque. Assim, foi desesperador. Porque ninguém nunca tinha me falado que aquilo realmente existia. É diferente dos nossos filhos hoje, que eles já sabem que isso existe, sabem, né, o posicionamento da palavra de Deus quanto a isso. Mas ninguém me falou. Então ali eu entrei num mundo que eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo? Né? Muito nova, imatura. E aí foi quando eu comecei a olhar coisas que com o decorrer do tempo se tornaram normais. Né? Enquanto você vai vendo, aquela constância acaba se tornando normal. O glamour realmente existe. Existe. Mas ele não é suficiente. Existe. E assim, se eu falar pra você, é ruim? Não é ruim. Né? Teve uma fase que eu saí em várias revistas ao mesmo tempo. E aí lá no Projac eu tinha um contrato com a Avon, onde eu tinha acesso a todas as novelas que a Avon tinha um merchan, né? Então eu tinha entrada em todos os lugares. E aí você acaba se achando, né? Tipo, você vai em festas de graça, eu ganhava muita roupa de graça, tudo tipo, era tudo lindo. E você fala, cara, não precisa, o que eu quero mais? Né? Já tenho tudo aqui. E aí é um mundo que realmente te atrai e o valor financeiro é muito alto, né? O que, tipo, uma pessoa normal demoraria, tipo, 6 meses, eu ganhava, tipo, em 1 hora.
Então, por mais que você chegue um tempo que você não quer mais estar ali... Isso te prende, Isso te amarra. prende, exatamente. Você fala, como é que eu vou sair daqui, né? Você vai ficando velha, que foi o que aconteceu, né? Quando eu fui cansando, eu falei, cara, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou estudar o quê? Pra onde que eu vou? Pra ganhar quanto? E aí você tem um padrão, né, de vida que você não quer... A gente nunca quer diminuir. Mas aí são escolhas que você fala assim, cara, realmente a minha carne não aguentava mais, a minha mente não aguentava mais, assim, de surtar. E aí, nesse dia que eu orei, né, nesse congresso, eu pedi coisas para Deus que aos meus olhos não existiam. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me tire dessa condição, mas eu quero ter um marido que seja negro. Eu quero ter filhos pretinhos. Ainda existe gente, hein? Olha! E eu falei, e que a família dessa pessoa, né, ela me adote como filha. Porque assim, como eu já não tinha relacionamentos com os meus pais mais, eu precisava que alguém me acolhesse. E falava, alguém tem que me acolher como filha, que me ame como filha. E aí foi o que realmente aconteceu. Poxa, que legal. E, na verdade, eu vejo assim, é como um embaraço, né? Parece que a vida da Sim. pessoa vai se embaraçando, você quer se soltar, não consegue se soltar, o pecado vai enrolando a gente de tal forma, se torna um ciclo vicioso, que nós nos tornamos dependentes dele, né? Parece que você não tem vida fora do pecado. Isso. Que eu vejo que Satanás, ele sabe como armar isso, como fazer. Na verdade, a gente, né? Eu lembro muito bem que era como se não existisse uma outra vida. Aquela vida era, tipo, absoluta. E em algum momento você tem que romper com isso. Isso. E você rompeu quando? Como foi? Foi quando eu conheci o Fernando. Que, na verdade, foi um processo que é constante, né? Eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu quero realmente... A única forma que eu me via saindo dali era através de relacionamentos. Porque foi a forma que eu entrei, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. E hoje eu entendo que, tipo, naquela época eu tinha muitas rejeições. Então eu precisava suprir aquelas rejeições de alguma forma. O que causou na sua vida o divórcio dos seus pais? Rejeição. Rejeição. Você carregava isso. Porque eu entendia que eu não era amada por um, e aí o outro também não me supria. E aí eu me via no meio, onde que eu falava, e agora? Quem sou eu? Pra onde que eu vou? Era exatamente essa situação. E eu falo que a gente tem válvulas de escape quando a gente tem rejeição, né? E a minha foi em relacionamentos. Eu me envolvia com várias pessoas ao mesmo tempo e, assim, no nível familiar. Não era tipo, hoje eu tenho um namorado, amanhã eu tenho outro. Não, eu tinha, tipo, uns 3, 4. E ali, hoje eu entendo dessa forma, né? Que um me supria emocionalmente, o outro era parte do meu pai, a outra era minha mãe. E ali eu fui envolvendo várias pessoas para eu tentar suprir algo que nunca ia ser completado. Juntava tudo e não supria. E não supria. É exatamente isso. E não supria. Até que quando eu conheci o Fernando, né? E aí a mãe dele me chamou para almoçar na casa dela. E aí ela fez uma mesa e todo mundo sentou em volta da mesa. Minha cunhada, meu sogro, né? Meu cunhado, ele. E aí, quando eu sentei naquela mesa, eu posso falar com todas as letras que foi a minha primeira experiência com Jesus. Ali eu vi Jesus. Porque eu achava que essas coisas não existiam mais, né? O relacionamento familiar, família, sentar à mesa, então, tipo, era improvável mesmo, porque eu já não tinha mais refeições, né? Porque a vida era muito corrida, você come num lugar aqui, você come outro, você belisca ali. Então, ali, pra mim, foi a primeira vez que eu vi Jesus, sentado naquela mesa, ali, todo mundo em volta. Poxa, que legal, viu? E aí vocês casaram, né? Casaram. Sim. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que vocês vieram parar aqui em Santos, né? Em Cubatão, aqui na nossa church? Eu falo que, olha, Deus gosta de empurrar a gente, mas assim, é empurrar mesmo. Nós estávamos bem em São Paulo, né? Nessa época, eu abandonei o pecado, mas eu ainda fazia alguns trabalhos como modelo, né, justamente por conta do recurso. E o Fernando, ele trabalhava como vendedor, só que deixa eu até tomar uma água aqui pra ouvir. De repente, ele foi num casting comigo, a agência se interessou por ele, e ele também começou a modelar. Dali, Fernando, hein? Fernando, não é o cara, modelo. meu. E por incrível se eu falar, pastor, ele ganhou mais dinheiro do que eu, você acredita? No pouco tempo que ele fez isso, e de vez em quando ele faz, é que ele nunca comenta. Eu tô pensando que eu vou me candidatar também no cast de modelo. Não, quem sabe eu consigo alguma coisa? Melhor tu pastor, acha, Fernando? Melhor pastor. Melhor como pastor.
E ali a gente, né, nessa época, o Fernando começou a modelar, só que nós casamos em dezembro, em fevereiro eu engravidei da Maria. E ali Deus começou, foi um turbilhão de coisas, que eu falei, a gente não pode ficar nessa vida de tipo, um mês você tem um recurso, no outro você não sabe o que vai acontecer, porque num mês você ganha tipo rios de dinheiro, no outro, aí você fica 2, 3 sem ganhar nada. Só uma coisa, até a Maria era modelo também, né? Até a Maria fez. Eu vou contar um segredo. Não. Olha, a Maria, como é que ela era uma das 3 nenezinhas lá do Bepantol. Da Bepantol, né? É. Aqueles 3 bebezinhos que aparecem lá na Bepantol. Um era a Maria. Era a Maria. Não tinha nem cabelo direito, bonitinha. Famosa Maria. E ali, eu me vi numa situação que eu falei, Fernando, alguém vai ter que se posicionar, porque a gente vai precisar ter uma coisa fixa, né? E aí, ali Deus nos deu uma direção de fazer umas semanas de oração com a família na nossa casa. E nós fizemos. E aí, Deus nos deu uma direção de o Fernando ir para a área industrial. E aí eu falei, não, beleza, vamos para a área industrial. Aí eu falei, Fernando, você entra em todos os cursos possíveis e imaginários. E eu me viro, tipo, enquanto você estiver fazendo o curso. Porque já que é para passar um perrengue, a gente passa um perrengue justo. E aí, depois eu não quero trabalhar mais. Essa era a ideia inicial. E nessa condição, a gente foi procurar, eu realmente procurei no Google, que eu falei, qual curso na área industrial que ganha mais? E aí, na época, era instrumentação. Quando nós fomos procurar o curso de instrumentação no Senai, o único lugar que tinha era aqui em Santos. E aí a gente ficou inconformado. Como que, né, em São Paulo, daquele tamanho, não tem um curso? E ali começou um processo de Deus, onde o Fernando ia vir para Santos todos os sábados para fazer esse curso de instrumentação. Calma aí, na área industrial, quem faz instrumentação ganha mais? Sim. Se liga a gente, Sérgio. Né? Instrumentação. Você deve ganhar muito, hein, cara? Estou de olho em você. Vamos lá. E aí, nós viemos, né, para ele fazer esse curso, mas nós tínhamos promessa de já trabalhos garantidos, enfim. E aí nós viemos, na verdade ia vir só o Fernando, e meu pai falou, você fica na minha casa, você vem de sábado, faz o curso, né, e depois você volta para São Paulo. E tava tudo certo. Só que aí me ligam do Senai falando que não tinha completado a turma. E o curso seria todos os dias na semana. Aí o Fernando falou, e agora, o que a gente faz? Aí meu pai falou, fala pro Fernando vir, ele passa a semana, e aí depois final de semana ele volta, né, para São Paulo. E a gente naquelas semanas de oração, e Deus falou, não, é para ir todo mundo. E aí nós viemos com a cara e com a coragem. Cara e coragem para cá. Exatamente. Nós tínhamos um recurso que era muito pouco, porque a gente tinha promessas de trabalho, só que nada aconteceu. E quando eu falo nada, nada mesmo. E aí nesse período foi onde a gente viu muita a mão de Deus, porque a gente estava numa igreja que não é a igreja, mas nós, né, o nosso posicionamento quanto a isso, onde a gente estava num ativismo muito forte. Então a gente fazia tudo na igreja, fazia, mas a gente não tinha um momento de sentar e ouvir, um momento de comunhão com Deus. E ali a gente entendeu que esse processo de São Paulo para Santos foi um tempo onde a gente precisava se conectar a Deus. Se conectar, se conhecer, se tudo, né? Tudo. E eu falo que a gente viu, assim, Deus descendo com uma pinça. Então, financeiramente, isso aí para vocês... Não tinha financeiramente. Não tinha. Não, porque é interessante. Hoje vocês são empreendedores, né? Nós estamos passando essa parte não tinha. Nós estamos passando por um momento em que muitas pessoas nesse momento também não têm. Exatamente. Né? Não tem recurso, não tem... E vai muito da gente poder entender o momento, né? Sim. Sacar o que Deus está querendo trabalhar, onde Deus está querendo agir, para que nós possamos sair dessa, né? Isso. E aí vocês vieram para cá, entenderam isso, como entendemos, é que foi? E aí... A gente orava 24 horas por dia, praticamente. Tipo, tudo que tinha, que falava de Deus, a gente estava ali, mesmo porque também não tinha nada para fazer, porque não tinha trabalho. E ali, cara, foi um tempo precioso onde Deus nos desconstruiu, né? A gente chegou a um nível, assim, de religiosidade mesmo, de a gente ir num culto mó mover ali a presença do Espírito Santo. E o Fernando fala assim, você ouviu que desafinou? Aí eu falei assim, o quê? Mas aí eu gritei com ele nessa hora. Aquele grito, eu vi que não foi meu, foi de Deus mesmo,
Porque depois daquele grito, ele realmente entendeu algumas coisas. Tipo, culto correndo, Deus abençoando um monte de lado, aí alguém... Aí eu falei assim, como que... Não, porque veio o inconformismo. Eu falei, como que nesse culto, isso tudo acontecendo, você conseguiu prestar atenção que uma pessoa desafinou? Sabe o que eu fico pensando? O pior não é isso. É quando eu canto. O que o Fernando fala? Fernando, cara, pelo amor de Deus, já tá na parte que ele já foi... Agora já reconstruiu, já reconstruiu. Mas já. Então quer dizer, se alguém ainda não foi reconstruído por Deus... Exatamente. Irmão, me perdoa quando eu canto, assim... Mas eu tento, né? A gente tenta. De vez em quando, semitona, alguma quase coisa. De sempre, vez em quando. Quase sempre. Mas ali foi, depois desse grito, que as coisas romperam. Porque era como se eu estivesse lutando com a força do braço espiritualmente e ele no nível de religiosidade. E ali, quando ele rompeu, automaticamente, né, por ele ser o sacerdote da casa, as outras coisas romperam. Porque ele entendeu que realmente era um processo da gente conhecer a Deus ali. E aí, o financeiro, que nem eu falei, não existia. Não existia mesmo, assim. Porque a gente veio de um padrão de vida onde a gente estava ganhando um recurso. E ali, como não tinha mais, a gente entrou em dívida. Então, os cartões de crédito a gente chegou a dever 30 mil reais de cartão de dívidas e coisas que vão, porque a gente continuou achando que, algum momento vai acontecer. Podia viver no mesmo padrão. No mesmo padrão. E aí, muitas coisas aconteceram que a gente teve que entender qual era o processo para aquela estação. Eu, na época, eu vendia bijuteria. E eu falei, Fernando, você vai fazer o curso, faz todos os cursos que você tiver, se interna naquele Senai, que eu me viro. E eu comecei a vender bijuteria de porta em porta, realmente, para pagar aqueles cursos. O meu pai falou para nós irmos para casa dele, e ele falou assim, cara, aqui vocês não precisam se preocupar com nada. Só que se vocês quiserem comer alguma coisa de diferente, né? Mas aqui, água, luz, não precisa pagar nada aqui, já tá aqui. E isso foi fundamental, porque foi como uma base ali, né, pra gente. Saiu do Projac. Do Projac pra morar na casa do pai. É isso. Com o marido. E assim, detalhe, que isso é de extrema importância, eu fui construída para ser independente, né? A minha mãe veio de uma geração que o pai dela dizia para ela que ela tinha que ser independente. Eu fui construída na mesma linha. Então, o casar já era um milagre. Assim, no dia do meu casamento, meu pai falou assim, você tem certeza? Você não vai acabar com a vida da família do pastor? Aí eu falei, não, pai, eu tenho certeza que eu vou casar. E eu falo que ali já começou um milagre, porque eu realmente não era a minha pretensão de vida. O que eu queria era viajar o mundo, conhecer outros lugares, e ir para baladas diferentes em outros lugares, e comprar as roupas mais legais do mundo. Então, assim, família não estava no plano. Casar, ter um relacionamento e ser fiel a uma pessoa, isso não estava no plano. E aí, nesse bololô todo aí, Deus nos desconstruiu. Então Deus precisava quebrar mesmo, né? Quebrar não. Ele... Chegar no meio, dar no meio, assim, né? Eu cheguei a virar pó. Pastora, eu virei pó, praticamente. Pó. E isso acontece até hoje, que meu vira e mexe, Deus vem e fala assim, querida, ela abaixa a bola. Mas hoje a gente entende que realmente foi preciso a gente passar por isso. E ali, a gente começou um processo que a gente precisava pelo menos ter o dinheiro para comer. E aí vieram várias ideias. Um dia eu fui dormir orando, falando, Deus, a gente precisa de dinheiro, porque a gente tinha Mariá. E aí eu falo que eu estava compartilhando essa história com uma amiga ontem. A Mariá tinha 1 ano e eu coloquei ela na escola da prefeitura, né? Quando nós viemos para cá. E todo mundo achou um absurdo, porque era uma escola integral. Mas a questão não era, só isso. A questão é que eu precisava alimentar ela. E eu sabia que, indo para a escola, ela tinha o café da manhã, ela tinha o café da tarde, né? Se a gente se virasse, a gente ia, né? Com a força do braço, você ia conseguir. Mas ali, para ela, aquele momento era mais seguro. E era a hora que eu conseguia me mover para vender as bijuterias, e a hora que o Fernando estaria no curso. Então, ali foi fundamental. E hoje eu vejo, assim, ela maior, o nível de maturidade que ela tem, porque ela passou um perrengue com a gente daqueles cabuloso. E nunca reclamou. Ela nunca foi de ficar, eu quero isso, eu quero aquilo, porque ela sempre entendeu que aquele cenário real, Você sabe que eu vejo, assim, nós estamos falando sobre empreender, né? Principalmente nesse tempo. Uhum. Às vezes a gente atinge um padrão de vida e muitas pessoas têm dificuldade de mudar o padrão, né? Sim. O orgulho de manter a pose, de mostrar para os outros, né?
E nós não temos que ter a necessidade de mostrar para ninguém quem nós somos. Isso mata o ser humano. Mata o ser humano. Nós estamos lutando. Eu acho que o brio e a honra do homem, né, está em lutar, ser um lutador. Eu aprendi com meu pai desde pequeno. Eu lembro meu pai lutando, acordando cedo, fazendo as coisas, sabe? Então, assim, eu acho que o brio do homem é a luta, é ser aguerrido, é ter coragem para desbravar. Matar um leão por dia, literalmente. Ter ou não ter faz parte da vida. Um dia você vai ter, um dia você não vai ter, mas isso faz parte. E muitas pessoas não sabem lidar com isso. Porque fica escondido atrás do orgulho. Exatamente. Né? E isso... E manter um nível que não é real. Que vai gerar frustração em cima de frustração. Vai fazer mal para a própria pessoa, fazer mal para quem está ao redor. Exatamente. Né? E é uma vida de mentira. Sim. Né? E ali, naquela situação, eu fui dormir orando e eu falei, Senhor, eu preciso de uma estratégia que a gente consiga, pelo menos, comer decentemente, né? E eu falei, a tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão. Então eu tomei posse daquilo, eu falei, fome, palavra. Eu falei, eu não vou passar fome, porque, cara, eu tô aqui, Deus, né? E ali eu dormi orando e eu tive um sonho que a gente vendia chup-chup. Aquele geladinho, sabe? Aí começou o negócio de chup-chup. Foi. E ali eu acordei e falei, Fernando, eu tive um sonho de a gente vender chup-chup. O Fernando, ele é tipo, mega power masterchef do suco, assim. Todos os sucos que ele faz são sensacionais. E eu sonhei que a gente vendia chup-chup, né? E esse geladinho. Eu já tomei o suco do Fernando. É bom mesmo, gente. É bom. Quem já tomou, é muito bom. E ali eu falei, ele falou, mas pra gente pagar uma conta, vou ter que vender muito chup-chup. Eu falei, não, você não tá entendendo. Deus me deu a estratégia, o desenho completo. A gente não tem o dinheiro, mas a gente conhece quem tem. E assim, geralmente quem compra geladinho, chup-chup, tem que bater na casa da tia. Quem tem dinheiro, não vai bater na casa da tia. Aí eu montei uma página no Face, tipo, a gente montou uma microempresa mesmo. E a gente só vendia a partir de 6 unidades. Então, a pessoa tinha que comprar 6. Não era qualquer chup-chup? Não era qualquer chup-chup. Era chup-chup gourmet. Não, gourmet, natural, grande. Era um negócio, assim, surreal. E aí, as coisas começaram... Pastor, as pessoas, elas brotavam de lugares, assim, inexplicáveis. A ponto de uma moça que tinha uma filha numa escola grande de Santos me mandar mensagem e falar assim, olha, eu quero dar isso de lembrancinha na escola da minha filha. E fizemos. Só que nisso, as crianças chegaram em casa enlouquecidas pelo chup-chup. Teve chup-chup na escola, no aniversário de fulano. Aí caímos na graça, né? As mães começaram a pedir chup-chup para aniversário. E a gente tinha a geladeira normal do meu pai, onde tinha um freezer no convencional e que a gente lotava. Chegou um nível de a gente pedir o freezer emprestado da minha tia, que era aqueles freezer antigo que em pé, e parecia uma fabriquinha, assim, por sabores. E foi um tempo lindo, e eu falo que aonde a palavra de Deus está, o diabo, ele quer destruir, né? E nós ouvimos, o Fernando teve uma época que ele ia na praia com cooler e ele vendia de 1 por 1. E a gente ouviu muito de pessoas da família, nossa, vocês não precisam disso. Mas, né, eu tenho uma frase que Deus me deu que assim, que só cada um sabe o tamanho da sua dor. Então, assim, só a gente sabia o perrengue que a gente estava passando. As pessoas olhando pra nós, tipo, ai, que família linda. Nossa, eles nunca vão passar um perrengue. Ninguém sabe o que tá passando, exatamente, né? Mas a real situação era essa. E ali chegou o inverno. Falou, agora ninguém vai comprar mais chup-chup. Eu falei, a gente precisa de outra estratégia. De repente, uma cliente me liga e fala, por que vocês não fazem sabores de inverno? A gente, como? E o que é sabor de inverno? Não, você tem que fazer um coco queimado. Pastor, vendemos chup-chup no inverno. E eu falo assim, gente, é só os milagres de Deus mesmo. E outras coisas foram acontecendo. Vendemos bolo. O Fernando vende bolo de porta em porta. Mandar ele ser expulso do shopping. Muita coisa aconteceu nesse tempo. E eu falo que Deus realmente queria... a gente precisa realmente se diminuir para que Deus cresça em nós. Você sabe que a gente passa essas dificuldades e quando nós trazemos para a família isso e colocamos Deus, e a Bíblia diz que a gente tem que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, Deus abençoa. Eu lembro que eu era pequenininho, meu pai... a gente passava muita necessidade, meu pai abriu mão da empresa que ele tinha para estudar teologia em São Paulo. Meu pai vivia só da aposentadoria, chegava em casa, batia a porta, não tem o que comer nessa casa pequenininha, sabe, criança? Não tinha Danone, não tinha nada, assim, nada, aquele perrengue. Tinha o básico, né? Aquela luta e tal. Eu lembro que um dia eu vi meu primo brincando com um carrinho de controle remoto. Hoje todo mundo tem carrinho de controle remoto. Naquela época não tinha, era só da Estrela que tinha. Era o Máximos e o Pegasus, lembra? O pessoal antigo sabe. Aí eu vi meu primo brincando com o Pegasus e falei assim, mãe, eu queria tanto esse carrinho, um carrinho desse de Natal. Minha mãe falou assim, filho... Mamãe não tem dinheiro, pede pra Jesus. Aí eu lembro que dia eu falei, Jesus, me dá, era Natal, meu primo tinha ganhado de Natal. Aí eu pedi pra Jesus. No outro ano,
No Natal do outro ano, eu lembro que a gente estava em casa, o interfone tocou, era um irmão que a gente conhecia de São Paulo, abençoador também. Felipe, desce aqui! Aí eu desci. Quando eu desço lá, essa caixa sua. Eu lembro que uma caixona grandona, eu subi. O carrinho. O carrinho que eu queria. Nossa. Eu falei assim, olha, eu falei, mãe, olha que Jesus deu. Porque a gente tem que levar a nossa família a ter experiência com Deus, né? Exatamente. Até quando o William ficou um pouquinho maior, a primeira coisa que eu fiz foi dar um carrinho de controle remoto pra ele. Que era pra você, né? A Renatinha falou assim, mas ele não gosta, ele não sabe usar. Eu falei, não, mas eu quero dar. Eu quero. Mas assim, é tão legal que Sim. nós vamos tendo experiências com Deus e ver o cuidado de Deus a cada dia na nossa vida. Nós experimentamos literalmente do cuidado de Deus, assim. E pra honra e glória de Jesus mesmo, né? Nessa época, e eu falo assim, o quão é importante você entender o que Deus quer te tratar naquele momento. Porque a gente realmente entendeu que a gente era religioso, isso era um fato, e ali Deus destruiu isso para que a gente realmente tivesse relacionamento com Ele. E eu falo que a graça do Senhor é demais, né? Quando eu lembro dessa história. Nós estávamos num culto, e aí uma palavra liberada, olha a diferença de uma palavra liberada. Nós ouvimos assim, se você tem alguma dívida, se você, né, você precisa renegociar e começar a pagar. Essa foi a palavra que nós recebemos. E a gente estava devendo 30 mil. Ninguém sabia, só nós dois que sabíamos que a gente tinha chegado naquele nível. E aí o Fernando falou assim, Valéria, a gente não tem nada. Aí eu falei, a gente não tem. Aí ele falou assim, mas a gente tem um carro. Que era o carro que a gente ia de vez em quando para São Paulo. Aí ele falou assim, então, se a gente vender o carro, a gente ainda vai ficar devendo. Aí eu falei, então melhor continuar com o carro. Aí ele falou, não, eu vou vender o carro. E a gente vai começar a renegociar. E aí foi uma loucura, porque a gente devia tanto que a gente não sabia nem para onde que começava a ligar. E ali foi um processo onde a gente começou a renegociar, tipo, era R$100, R$50. Eu falei, Fernando, você tá renegociando, mas a gente não tem nem isso para pagar. Eles vão mandar o boleto e a gente não tem. E ali, eu lembro que, na época, eu entrei num projeto da prefeitura e eu ganhava R$712. Essa era a proposta. E eu falo, olha como são as coisas de Deus. O meu pai viu no DO, né, lá de Santos, e falou assim, Fernando, abriram vaga para professor de violão. E ele nunca deu aula, mas ele ensinava as crianças na igreja. Aí ele falou, tô indo. 712 para quem não tem um, E ele entrou nesse projeto e ele entendeu que, olha como, né, o processo que ele viveu, o caminhar dele com Jesus, né, ali de ele estar na igreja, de ministrar o louvor, foi útil para ele nessa época como sobrevivência mesmo. E ele pôde ministrar crianças ali dentro daquele projeto, porque eram crianças tipo, que não tinha família, os pais na droga. Então, eles viam o Fernando como um pai. Então, ali, através de algo que Deus derramou para ele, de um dom, ele conseguiu levar crianças... Ser usado como propósito. Exatamente. Né? Poxa. E ali ganhava 200, era 712, e aí depois de um tempo abriu para fotografia, aí eu falei, vou eu, que é a história do currículo. Quando pediram para mandar o currículo na prefeitura aqui que eu fiz, primeira coisa, modelo, mas deu certo. Porque na entrevista... Você fez isso deu mesmo, certo. você Eu mandou fiz o isso. currículo. Na entrevista, ela falou assim, nossa, eu tô vendo aqui que você trabalhou no Projac, na Globo, você é modelo, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Aí eu falei, tive essa fase, expliquei, né? Ela falou assim, mas aonde que entra a fotografia? Eu falei assim, eu já tirei muita foto nessa vida. Antes eu tava na frente da câmera, mas agora eu quero ficar atrás. Aí ela falou assim, pronto, é isso, é você. Como é que vocês chegaram até aqui, né? Hoje vocês têm o salão de beleza. Isso. E como é que vocês chegaram até aqui? Então, isso foi também por uma necessidade, né? Quando eu saí dessa condição de trabalhar como modelo, nós viemos para Santos, eu queria desvincular dessa fase. E aí a única forma que eu via de realmente sair disso era tirando o cabelo, porque era uma marca registrada. E aí, antes de vir para Santos, eu cortei o cabelo curtinho, assim, questão de 2 dedinhos. E aí, o cabelo foi florescendo, foi crescendo, e automaticamente as pessoas que estão em volta, elas foram reparando nisso. E até um dia uma moça chegou para mim no culto, que hoje em dia ela até é uma sua amiga super querida. Ela falou assim, eu quero ter o cabelo igual ao seu. E aí eu falei para ela, como assim? Ela falou, não, eu quero o cabelo assim, natural igual ao seu. E eu falei pra ela, olha, você tem química, você precisa cortar esse cabelo. Eu só faço um processo que o Fernando tem alguns produtos que ele passa em mim, enfim, é isso. E aí passou, assim, na mesma semana, no outro culto, ela me chega de cabelo curtinho. E eu falei, Fernando, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí nós não tínhamos produto suficiente para atender outras pessoas, porque era só o que a gente tinha ali para fazer o meu.
E aí ela pegou, o Fernando falou, vou ter que comprar produto. Aí eu falei, como é que você vai dar um cheque? Ele falou, vou dar um cheque. Eu falei, como é que você vai dar um cheque? Como é que a gente vai fazer isso? Aí conseguimos comprar o produto, pagamos. E aí a gente começou a atender na casa do meu pai. E não tinha lavatório, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Nem conhecimento, nem nada. E ali a gente comprou um lavatóriozinho que ele pegava assim no pescoço e deitava no tanque e enforcava os clientes. E ali foi o nosso... lavava no tanque o cabelo? A gente colocava uma cadeira de cozinha, o lavatório portátil, e deitava a cabeça no tanque, puxando a pessoa sufocando, assim. E ali ficou muito bom o cabelo daquela menina. E aí eu tirei uma foto, porque eu achei que ela ficou bonita, eu maquiei ela e postei. Sem pretensão nenhuma. E aí as pessoas começaram a procurar. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí a gente tinha uma ideia de comprar um apartamento, né? E aí o Fernando falou assim, aí eu fiz um cálculo, porque a gente também estava sem carro, sem nada. Eu falei, pra gente comprar pelo menos aquele golzinho, sem nada. Eu falei, aí eu fiz um cálculo, eu falei, Fernando, se a gente fazer tantos cabelos e ficar bom igual esse, a gente consegue pelo menos dar entrada num golzinho pra gente ir pra igreja. E a ideia começou assim, mas não gera pretensão de ter um salão, de viver disso, nada. E ali as coisas começaram a acontecer. Até que, Deus foi abençoando, nós compramos a nossa casa, enfim. E aí começamos a atender na nossa casa, trabalhamos muitos anos na nossa casa, até um dia que Deus nos empurrou também para fora, porque cresceu muito, já não tinha mais estrutura, a segurança também, porque iam pessoas que a gente não conhecia. E aí nós fomos empurrados para uma galeria, também por conta de uma situação do mesmo nível. Eu secando um cabelo de um menino, de repente, isso na minha casa. E o secador explodiu e o menino deu um pulo. E aí eu falei, e agora? Ficamos sem secador, o Fernando foi procurar uma assistência. E essa assistência era na galeria onde nós tivemos o primeiro espaço. Na verdade, os problemas foram empurrando vocês a gente, pro propósito que Deus tinha. Com força. É isso aí. E aí nós falamos, será que a gente tem condições de pagar um aluguel, não sei o quê? E aí fomos fazendo as contas, porque a gente tem que andar de acordo com as nossas próprias pernas, né? A gente fala que a gente anda por fé, mas obviamente tem que ter o natural ali. Você não vai entrar numa conta que você sabe que você não vai arcar depois em conseguir cobrir. Então a gente entrou ali, nesse novo desafio. A fé não é irresponsável. Exatamente. E a gente entrou nesse desafio e o salão foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí veio a pandemia. Estávamos lá confortáveis nesse espaço, veio a pandemia. E aí, em momento algum, nós nos desesperamos. E eu falo que o quão é importante a gente ter uma palavra de Deus. E aí Deus me deu Romanos 18, 9, não. Aquele que fala toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Exatamente. E ali eu falei, Deus, o Senhor está querendo que a gente se manifeste e se posicione nesse cenário. E nós fechamos o salão, a galeria fechou. Nós temos os nossos produtos, que é a nossa linha. E aí, quando fechou tudo... vocês têm um produto patenteado de vocês. Sim. A gente tem uma linha de produtos que é nossa mesmo, exclusiva nossa. E ali, quando mandaram fechar tudo, que foi assim, numa quinta-feira, a gente ia atender no sábado, eu falei, Fernando, faz um pedido enorme, porque eu não sei nem se vai vir poder carro, Porque na primeira vez a gente não sabia o que ia acontecer. E eu fiquei com medo de os produtos não chegarem até Santos. E nós fizemos um pedido grande. Quando aqueles pedidos chegaram em casa, nós nos reunimos como família em casa e eu falei para as minhas filhas, agora vocês vão orar por esses produtos. E nós vamos pedir estratégias para Deus, porque Deus quer que a gente se manifeste. Eu não sei como, de portas fechadas dentro de casa. E ali a Maria e a Manu oraram pelos produtos e eu falei assim, essa é a nossa única fonte de renda agora. Não tem mais nenhuma, é isso aqui. E elas, se ajoelharam e oraram produto por produto. E foi algo lindo, assim, que eu falo... às vezes a gente pensa a pandemia com um resultado de coisas ruins. Não, é a hora que realmente a gente se reinventa, aonde realmente a gente é obrigado a ter uma igreja dentro de casa e a gente ser igreja, continuar... A direção exatamente. De Deus, E a gente... é muito louco, assim, porque a primeira coisa que me veio à mente quando mandaram fechar tudo... A gente nunca viu o nosso empreendimento como um empreendimento, mas como um ministério. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe quantas pessoas conseguem entrar naquele espaço e sentir a tua presença. Eu não aceito que essas pessoas, agora no momento que elas realmente precisam ouvir de ti, a gente trancado dentro de casa. Uma coisa, assim, que a gente sempre conversa, às vezes as pessoas não têm noção.
mas vocês levam muito a sério quanto ao propósito. Sim. Né? Das pessoas que estão ali, ou Deus colocou vocês ali nesse momento para que as pessoas que entram ali sejam abençoadas através da vida de vocês. Isso. A gente fala que o cabelo é uma estratégia que Deus usa para atraí-las, mas a gente fala isso para quase todas as clientes. Você não veio aqui por um cabelo, né? E eu falo que é muito lindo o mover do Espírito Santo. E ali nós entendemos isso e eu falei, Senhor, eu preciso de uma estratégia da gente viver essa palavra. E aí Deus nos deu a estratégia de colocar cartas escritas à mão para cada cliente quando a gente enviasse os produtos para ela. E nós vivemos, assim, testemunhos lindos, pastor, de pessoas com depressão, de pessoas querendo se suicidar. E elas falaram que quando a carta chegava e elas liam, elas falavam, o que aconteceu? Você sabe que esse negócio a bênção não vem... A bênção para nós, né? A bênção por bênção. Eu quero a bênção simplesmente porque eu quero para mim. Nós temos que entender que nós somos apenas um canal. Eu tive uma experiência um dia, eu estava na igreja aqui, e acabou o culto, uma irmã me procurou. Falou assim, pastor, Deus mandou abençoar você. E me deu uma quantia boa. Uhum. E ela falou assim, Deus mandou... Eu falei, mas isso é para a igreja? Eu falei, não, é para o Senhor. E Deus falou para mim te dar, que o Senhor sabe o que vai fazer com esse dinheiro. Na hora que eu peguei o dinheiro, eu olhei assim, eu lembrei, nossa, eu tenho um monte de conta para pagar em casa, isso vai me ajudar, Deus, obrigado. Aí eu falei, não, aquilo ficou. Deus sabe que você sabe o que vai fazer com esse dinheiro. Daí eu falei, caramba, assim, caramba, Deus. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Na hora, no momento assim, eu separei a parte que era de Deus, e eu falei, o que eu vou fazer? Me veio 2 pessoas no meu coração. Na hora, 2 pessoas veio no meu coração. Falei, é isso. Eu não sou o fim, eu sou o meio. Sim, é isso. Naquele momento, um irmão que estava no meu coração apareceu na minha frente. Falei, irmão, vem cá. Deus mandou te dar isso aqui, ó. Eu dei. Aí, eu pensei na outra pessoa, falei, deixa eu ver. Todo mundo já tinha ido embora da igreja. Falei, deixa eu ver se o outro ainda está na igreja. Se ele tiver, é de Deus. Se não, não é de Deus. Quando eu saí assim, não tinha mais ninguém. Só pessoa. Aí eu falei assim, não tinha ninguém. Eu falei, poxa, que bom. Então isso aqui é pra mim. Era da minha cabeça. Quando eu olhei no portãozinho, tinha 2 pessoas conversando e alguém atrás do muro. Que não dava pra ver. Quando eu fui atrás do muro... A pessoa. Eu olhei assim, Deus. E quando eu chamei aquela pessoa ali dentro, aquela pessoa começou a chorar, porque era a resposta de Deus para ela. Sim. Eu saí tão abençoado. Sim. Eu saí sem dinheiro, mas assim, tão abençoado, porque eu entendi que eu era um canal de bênção para aquelas pessoas. Deus nunca deixou faltar na minha vida. Quando a gente entende que o propósito não somos nós, nós somos apenas um meio para alcançar as pessoas, Deus sempre vai mandar recursos para nós. Vai vir de tudo quanto é lado. A bênção vai vir, né? E assim, tem algo que Deus tem nos ministrado isso de uma forma assim sobrenatural. Eu falo que quando eu estava vindo para cá, né, isso queimava no meu coração. E sobre a palavra excelência. Eu vivi uma experiência muito legal. Foi uma menina no espaço e ela fez o cabelo e ela se achou linda e ela falou, cara, que sensacional isso. E ela foi embora. Mas eu não sabia quem era aquela pessoa. E aí, depois, ela mandou uma mensagem e falou assim, olha, quem me indicou você foi uma pessoa da sua igreja. E eu queria dizer que eu saí dali não só com o cabelo feito, mas eu saí dali transformada. E aí, a partir daquele momento, Deus começou a me ministrar sobre excelência. Se nós, né, como empreendedores do reino, né, e eu falo assim, a gente tem que entender que, primeiramente, né, eu gosto muito de falar sobre isso, a gente tem que entender que a gente tem que sair de uma condição de escravo para se tornar a uma condição de filho. Né? De toda a minha história, foi uma história de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão, né, em vários aspectos. Mas quando eu entendi que eu era filha, muitas coisas ficaram para trás e eu tomei posse desse direito de filha. Então, quando a gente, independente da área que nós vivemos, né, e eu falo assim, em especial para os empreendedores, a gente tem que fazer com excelência, principalmente, não porque eu acho legal fazer uma coisa legal e fazer certinha, com designer bonito, mas o nosso trabalho precisa revelar Jesus.
Se eu faço um mau trabalho, a pessoa não vai chegar e falar assim, ela não vai falar que a Valéria fez um mau trabalho. Ela vai falar, aquela crente daquela igreja, ela fez um mau trabalho. Então, eu acho isso muito importante a gente entender que nós somos reflexo de Jesus. Então, tudo que nós colocamos nas nossas mãos, não é o nosso nome que está em jogo, né? Quando eu falo, as pessoas falam do Espaço Zinades, Valéria Zinades, não é a Valéria Zinades, mas é Jesus refletindo. Você expressa Jesus nisso, porque às vezes o cara tá lá, vai vender roupa, vende de cara feia, trata o cliente mal e acha que Deus tem a obrigação de abençoar. Sim, exatamente. Né? E em tudo nós estamos glorificando a Deus. Não, e é o próprio testemunho, né? Assim, quantas pessoas eu vejo... e eu já passei por experiências desse tipo, né? E eu já tive 2 fases na vida. Uma parte, Deus trouxe um entendimento que as minhas assistentes, elas são cristãs, elas vivem debaixo da palavra de Deus. E um dia a gente recebeu essa palavra que quando a gente abençoa as nossas, né, assistentes, automaticamente elas vão abençoar o reino, elas vão dizimar, elas vão ofertar. Então, o nosso recurso, ele está sendo 2 vezes movido para o reino. A gente tem esse entendimento. Já tive assistentes também que não que não caminhavam com Jesus, mas ali foram específicos porque Deus queria lançar sementes na vida daquelas pessoas. Mas, principalmente, porque quando a gente está naquele ambiente, né, e ali, eu falo que lá no nosso espaço, a gente se conecta pelo olhar. Cara, enquanto eu estou ministrando alguém, porque eu vejo realmente como um ministério... a minha outra assistente, ela tá intercedendo. Tá me orando. E aí a outra já pega o violão e começa a tocar. E eu falo, cara, é uma igreja. Levar a sério o propósito. A sério o propósito, que é levar Jesus. Nessa semana eu falei pro Fernando, eu não piso nesse espaço e eu não aceito que ninguém saia daqui o dia inteiro sem sentir a presença de Deus. Sem aceitar Jesus. Mas para isso, né, eu falo, a gente não brigou, mas a gente meio discutiu. E eu falei para ele, eu não vou atender enquanto essa situação não tiver sanada. Porque eu não vou entrar no meu espaço sem autoridade para falar de Jesus para uma pessoa. Porque é fácil eu falar, mas assim, na minha casa tá toda destruída, e eu conserto a casa tipo da minha cliente e a minha se vai. Né? Não adianta a gente ganhar o mundo e perder nossa própria vida. Porque não tem como separar o cristão de dentro de casa e o cristão de fora de casa. Nós somos então, a gente tem muito isso lá em casa, que a gente sempre se une como família, nós 4, né? Eu, Fernanda, Maria, a Manu. A gente ora pelas pessoas que vão entrar no nosso espaço, as pessoas onde a gente vai pisar. E assim, eu não entro no espaço se alguma coisa estiver confusa. Porque assim, eu entendo que ali, cara, eu preciso realmente ter autoridade pelaquilo que eu vou falar da palavra de Deus. E eu só posso falar se eu estiver vivendo. Então, não existe 7 passos para você ser um empreendedor, tipo, top. Mas a palavra de Deus, ela tem direções e a gente não precisa ser muito sobrenatural para isso, né? O pessoal fala assim, eu oro, eu não tive um sonho, eu não tive uma visão, uma revelação. Não, você não precisa disso. Se a gente abrir ali a Bíblia, tem direções muito claras para empreendedores, né? Que se a gente levar à risca, a gente entende, pegar essa palavra de sair da condição de escravo e se tornar filho, automaticamente a cobertura do Senhor não vai... A gente não sair da cobertura do Senhor, a gente está ali, cara, né? Embaixo daquilo, né? A cobertura de Deus, ela sempre está aqui. A gente que escolhe se a gente quer se mover para fora ou se a gente permanece dentro. E a gente, como empreendedor, a gente tem que ter princípios, né? E aí, se a gente agora entra numa pandemia onde não pode, né, estar de portas abertas, onde a gente fala, cara, e agora o que eu vou fazer? Vem um momento de medo, de desespero. É importante isso, entender que um dia nós saímos da condição de escravo e entramos na condição de filho. E lembrar que nós nunca estamos só. A Bíblia diz assim, que como imagina a sua alma, assim ela é. Se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós não precisamos correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de nós. A Bíblia diz que onde a gente colocar a mão, Deus abençoa. Sim. Mas eu tenho que colocar a mão em alguma coisa. E esse é o momento, muitas vezes, de sermos quebrados por Deus. Deus está no controle de tudo. E para que nós possamos nos reinventar e nos tornar aquilo que Ele sempre planejou para nós, que é o melhor. Né? De acordo com o propósito, né? A Bíblia diz que Ele tem planos de paz ao nosso respeito, planos de bem, né? E não de mal, para atingir o fim que nós esperamos. Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Bom, bati no microfone de novo. Gente. Poxa, pastor, posso só vou deixar uma pergunta. Vou deixar uma pergunta para quem está em casa, tá? Posso? Olha, pode. Você que é empreendedor, que talvez esteja numa condição difícil hoje, não sabe o que fazer, por onde se movimentar.
pergunte para você mesmo. Não é nem perguntar para Deus, porque Deus, com certeza, ele já derramou isso sobre você. Mas se pergunte qual o propósito do meu empreendimento, né? Por que eu tenho isso? Eu vou lá realmente só para ganhar dinheiro, para me manter? Ou, poxa, eu vou colocar o meu salão, ou a minha oficina, ou o meu escritório, que seja, como realmente um instrumento da parte de Deus. Se pergunte isso, qual o propósito do seu negócio? Eu creio que isso vai abrir uma porta aí. Com certeza. Gente, foi bom demais, mas infelizmente nós estamos terminando mais um podcast. Lembrando, fique ligado nas nossas programações. Quinta-feira agora nós temos aí uma noite de busca ao Senhor. Domingo pela manhã, 9h30 da manhã, nós temos EBD, 18 horas, o culto de celebração ao Senhor. E claro, não fique de fora do nosso Connect. É muito importante você participar dele. E nesse momento de pandemia, você não ficar sozinho. Mas junte-se a nós, porque juntos somos muito mais fortes. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam ir e transformar o mundo em nome de Jesus.